O direito à justiça está previsto na Constituição Federal, que atribui ao Estado a responsabilidade de prestar assistência jurídica integral e gratuita ao cidadão de baixa renda. Com uma imensa gama da população na linha de pobreza e o excesso de procura justiça, como cumprir esta cláusula constitucional? Vamos tratar desse assunto em nossa conversa com o Defensor Público Geral Federal, Gabriel Faria Oliveira, nosso entrevistado no Cidadania de hoje. Professor, há um fato curioso sobre a Defensoria Pública Federal, que ela inicia como uma justiça militar, lá nos anos 20, 1920 mais ou menos. Como é que é essa origem da Defensoria Pública? Olá, Maurício. Olá, telespectadores da TV Senado. A origem da Defensoria Pública como instituição justamente foi em dar assistência jurídica, especialmente no âmbito da União, à Defensoria Pública da União na Justiça Militar da União. Então, foi criado um quadro de advogados de ofício que defendiam os militares perante a Justiça Militar da União. Com a Constituição de 1988, a instituição Defensoria Pública, com a responsabilidade de fazer essa assistência jurídica integral e gratuita, absorveu essa advocacia de ofício, que existia também em alguns estados da federação, e se formou o primeiro quadro de defensores públicos, e depois tivemos alguns concursos. Agora, como é o acesso a essa justiça, né? Quer dizer, como é que o cidadão pode ter acesso, né? É sempre muito complicado esses trâmites judiciais, né? Mas como é basicamente esse acesso? A Defensoria Pública é uma instituição nacionalizada que tem uma subdivisão entre Defensoria Pública Estadual, que atua na Justiça Estadual, e Defensoria Pública da União, que atua na Justiça da União. Então, se são causas federais, eleitorais, da Justiça Militar da União e até mesmo trabalhista em alguns pontos, a Defensoria Pública da União faz o serviço. Quando são causas relativas à Justiça Estadual, família, reparação de danos entre particulares, alimentos, aí é a Defensoria Pública Estadual que faz esse serviço. Em todas as unidades da Federação, há a Defensoria Pública da União. Nós estamos presentes em todas as capitais e algumas unidades interiorizadas. Então, o cidadão, quando tem uma necessidade, é intimado numa ação judicial perante a Justiça Federal, ou tem um benefício negado perante uma autarquia previdenciária, exemplo do INSS, ou precisa fazer uma repactuação de um contrato imobiliário perante a Caixa Econômica. O que ele faz? Ele pega a sua documentação relativa ao caso, né? Vamos pegar um exemplo, a repactuação imobiliária. Pega o contrato que firmou com a Caixa Econômica, enfim, e vai com seus documentos pessoais, né, e com um comprovante de residência, se dirige à sede da Defensoria Pública da União e lá a gente faz um atendimento, faz uma triagem, colhe os dados para poder, depois, um defensor qualificar essa pretensão levada pelo cidadão. Se essa qualificação verdadeiramente tem, digamos assim, consistência para ter uma ação judicial, seria isso? Isso, para ver se essa, digamos, pretensão tem consistência e qual a viabilidade jurídica de um trabalho, digamos, do defensor. Porque, por vezes, nós não advogamos se a pretensão foi infundada, mas por muitas outras vezes, diante de uma pretensão específica, de uma revisão, digamos, de um contrato imobiliário, a gente pode analisar outra situação. A pessoa relata, enfim, que a esposa faleceu no passado e não houve uma cobertura securitária, então, num contrato específico. Então, diante de uma situação fática, que se analisa, digamos, no nosso atendimento, indo para o defensor analisa o que
que é possível fazer até para instruir a população, porque via de regra a população não tem um conhecimento jurídico, né? Mas o defensor tem. Então, diante desses fatos e dessa provocação, a gente no ano passado fez 1.800.000 atendimentos com 620 defensores públicos federais. É um número muito representativo, né? Um número muito intenso. E eu lembro também que há cerca de 2 anos houve algum problema com o Enem, que quase houve uma suspeita de fraude nas provas do Enem, e a Defensoria teve uma atuação muito importante na defesa do estudante. Como é que são exatamente esses grandes causos, né? Essas grandes causas da justiça dentro da Defensoria? Por vezes, demandas individuais, como a de alunos do Enem, elas se coletivizam, elas se multiplicam. Então, é justamente nessa multiplicação, nessas causas multiplicadas, aonde há uma exposição pública maior. E o Enem, enfim, é um programa do governo federal, né? E diante de uma reclamação de interposição de recursos, de não análise de determinada pretensão desses alunos, a Defensoria Pública interviu na qualidade de representante dessas pessoas, né? Nós passamos em 2007 a ter uma atribuição para demandas coletivas, né? Ações civis públicas, digamos assim, especificamente na ação civil pública prevista a qualificação, a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento dessas ações. E por meio dessas ações é que a gente, por vezes, interpõe essas ações civis públicas que acabam tendo esse respaldo maior, digamos, essa publicidade maior. Perdão, a questão do Enem é uma delas. Nós pegaríamos... Caso do Minha Casa Minha Vida também teve uma atuação muito profunda, né, da Procuradoria, porque os imóveis não eram entregues com o que tenha sido previsto em contratos. Então, houve uma demanda também nesse sentido, não houve? Exato. Há pretensões cotidianas em relação a Minha Casa Minha Vida, a programa de arrendamento residencial, que era o Minha Casa Minha Vida anteriormente, né? Uhum. Demandas que envolvem a Defensoria Pública da União por envolver a Caixa Econômica, seja no financiamento e, por vezes, no programa anterior, na qualidade de arrendatária, exatamente. Agora, uma coisa que chama a atenção é quem tem acesso a essa Defensoria Pública, né? Quer dizer, porque me parece que a estipulação seria pela condição financeira do demandante. Exatamente. Assim. Regra geral, o que movimenta a ação da Defensoria Pública, por força do inciso 74 do artigo 5º da Constituição e por força da lei do artigo 134 também da nossa Constituição Federal, é a necessidade econômica. Então, cada Defensoria Pública nos estados e a Defensoria Pública da União, de acordo com as características locais da região, fixa por meio de resoluções internas um parâmetro para assistência jurídica. Dentro da Defensoria Pública da União são R$2.000 a renda familiar. Então, nós atendemos pessoas de baixa renda, de fato, né? Famílias que ganhem até R$2.000. É possível, dentro desse parâmetro objetivo, que o defensor passe um pouco ou até mesmo diminua. Diminua, por exemplo, quando a pessoa tem um patrimônio vultoso, ou aumente quando a pessoa, por exemplo, tem uma despesa exagerada por conta de medicamentos ou alguma outra despesa exagerada comprovada no pedido de assistência jurídica. Porém, há em determinadas outras situações, por exemplo, num processo penal, que nós chamamos de uma hipossuficiência jurídica, quando um réu não faz a nomeação de um advogado. O defensor
é chamado, né, pela Justiça, é notificado pela Justiça para apresentar essa defesa, na qualidade, digamos, para garantir o contraditório e ampla defesa. Isso acontece também na curadoria especial. Há muitos processos onde o judiciário cita por edital, digamos, um determinado devedor, por exemplo, e não acha. Então, faz-se a nomeação de um curador, né, de um curador para fazer a defesa, e nesse caso a Defensoria Pública funciona. Existem umas outras determinadas situações, por exemplo, que ensejam uma determinada hipossuficiência que nós dizemos presumida. Eu vou pegar um exemplo. Por vezes nós ajuizamos uma ação civil coletiva para pessoas portadoras de câncer de mama, para, enfim, que tanto dá em homem quanto dá em mulher. Uhum. E essa ação coletiva acaba que ela tem uma abrangência maior do que relativa a essas pessoas, digamos, que têm a renda familiar de apenas R$2.000. Mas a gente entende que aí há uma hipossuficiência presumida. Por quê? Porque é uma hipossuficiência organizacional. Por vezes, uma pessoa específica não vai modificar uma política pública, mas diante de um coletivo de necessidades, a Defensoria Pública justamente coletiviza com base nessa presunção de hipossuficiência organizacional. Um outro exemplo, digamos que uma empresa pública, um banco público, fizesse um desconto de R$1 em cada conta corrente de todos os cidadãos que têm conta corrente, enfim, nesse determinado banco. As pessoas não vão entrar na justiça por conta de R$1. Ou talvez, enfim, não vão fazer essa movimentação. Mas a Defensoria Pública vendo, olha, todas as pessoas foram lesionadas em R$1, então ela poderia, do mesmo modo, numa hipossuficiência organizacional, digamos, a gente poderia atuar em hipóteses tais. Cria uma espécie de jurisprudência, então, que acabaria atingindo mesmo as pessoas que não sejam de baixa renda. Exato, acabariam sendo exatamente. beneficiadas. Tem algumas situações, sim, e que são, por exemplo, essa questão do SUS é extremamente legítimo, né? Nós somos procurados cotidianamente por pessoas, por falhas em serviços, que apontam falhas em serviços públicos, né, determinados, seja na concessão do medicamento ou atraso, digamos, em determinado exame. Olha, em determinada cidade se faz pela política pública 20 exames de ressonância magnética, só que a demanda é 40. E a população que procura o SUS, em regra, é pessoa hipossuficiente, né? Mas se uma família determinada ganha R$2.500 e não ganha R$2.000, veja, é plenamente razoável você ter a atuação de uma defensoria pública em situações como essa. Também há uma certa, digamos assim, flexibilização para as questões mais humanitárias, não é? O que está acontecendo agora em Pacaraima, né? Que a receptividade dos venezuelanos criou uma condição social atípica na região e a Defensoria atua nessa questão. De que forma? Exatamente. Pacaraima é uma situação onde a Defensoria Pública da União montou um posto de atendimento acompanhando a operação acolhida, junto com o Exército, junto com a Polícia Federal, junto com hoje o Ministério da Cidadania, né, que está fazendo a recepção desses estrangeiros. Então, por vezes, a Defensoria faz a representação de menores não documentados ou ajuda nessa operação acolhida. Mas também temos e fixamos a diretriz da nossa parte institucional para não deixar de olhar os problemas dos nossos brasileiros que estão enfrentando em relação aos serviços públicos, enfim, de dar esse apoiamento. Eu daria um outro exemplo de uma hipossuficiência que a gente pode, inclusive, considerar jurídica, a situação de Brumadinho, recentemente, onde uma comunidade toda foi afetada por conta
do rompimento de uma barragem. Nós instalamos uma unidade provisória lá para fazer esse atendimento dessas pessoas que perderam tudo, né? Então, em tese, elas tinham uma terra, tinham, enfim, um gadinho ou uma economia ali de subsistência e talvez o terreno até esteja lá, mas ela perdeu um modo de a própria sobrevivência dela, né? Então, há determinadas situações onde, digamos, a vulnerabilidade social enseja essa atuação da Defensoria Pública. A Lei Complementar 80, que é o Estatuto da Defensoria Pública, prevê especificamente a atuação da instituição para grupos vulneráveis, que via de regra se dá por meio dessas ações coletivas. Dentro da Defensoria Pública da União, a propósito, nós temos duas estruturas que cuidam especificamente dessas vulnerabilidades. São grupos de trabalhos institucionalizados, então a gente tem grupo de trabalho de idoso, grupo de trabalho deficiente, grupo de trabalho mulheres, étnico-racial, LGBTI, de imigrantes, dentre outros grupos de trabalhos. E temos também uma estrutura nacional de defensor nacional de direitos humanos e defensores regionais de direitos humanos, para atuar justamente nessas vulnerabilidades macro, que chamamos, né? No caso dos migrantes, os senhores têm atuado com relação aos venezuelanos, né? Mas me parece que também há uma atuação sobre a descoberta, digamos assim, de trabalhos escravos nos centros urbanos, no caso de migrantes bolivianos de São Paulo, que ficam naquelas confecções de trabalho sobre-humano, né? E há uma atuação também de um apoio jurídico da Defensoria. Exatamente. A Defensoria Pública, junto com o Ministério Público do Trabalho, fez algumas ações e tem feito permanentemente ações nessas oficinas de trabalho, que a gente chama de quarteirização da atividade trabalhista, né? Tivemos, inclusive, a visita de uma defensora pública federal, junto com uma comissão do Congresso Nacional, há 2 anos atrás, na Bolívia, onde se verificou enfim, bilhetes assim em determinados centros falando, olha, temos trabalho em São Paulo, tal, e esse fluxo de cooptação desse trabalho barato, né, e dessa exploração existiu e existe também. E demanda uma atuação, digamos, tanto da Defensoria Pública como do Ministério Público do Trabalho. Um outro trabalho que fazemos também e que nós acompanhamos, existe um grupo de fiscalização no Brasil que faz operações periódicas, né, de fiscalização em fazendas, em garimpos, em determinadas situações, determinados pontos de vulnerabilidade pré-identificados, onde a Defensoria vai, do mesmo modo, para prestar essa assistência jurídica aos trabalhadores. Há uma perspectiva, vocês tiveram um atendimento representativo nos últimos tempos, né? Uma busca muito grande pelos trabalhos da Defensoria, né? Quer dizer, como é que estão essas estatísticas hoje em termos de atendimento e as perspectivas de futuro mesmo? Ótimo. Isso a Defensoria Pública tem tido uma crescente na sua atuação e é bom registrar que aquilo que aparece mais, geralmente, são as ações e os trabalhos coletivos. Mas 90%, 95% da nossa atuação, ela é individual, naquele processinho silencioso do cidadão que é assistido, que tem dificuldade de juntar documento, que enfim, e que nós ajudamos cotidianamente. No ano passado, tivemos 1.800.000 desses atendimentos individuais. Esse ano de 2018 foi o primeiro ano em que nós quantificamos a nossa atuação coletiva, aquilo que, de uma certa abrangência, nós tivemos êxito em grupos específicos e fomos restritivos. Chegamos num volume de 3.600.000 pessoas beneficiadas da atuação da Defensoria Pública. É um número que nós estamos purificando, junto com estes 1.800.000 atendimentos. Então, a gente tem atuado estrategicamente para
levar a justiça coletivamente e tem atuado estrategicamente e massivamente também nesses atendimentos individuais. O projeto de futuro para a Defensoria Pública. Acredito que a tecnologia da informação e o computador são ferramentas importantíssimas para que a gente possa levar o acesso à justiça à população. Nós, dentro da Defensoria Pública da União, constituímos recentemente um grupo de trabalho, estamos dando um start para incorporar a tecnologia da informação. Quiçá um dia nós possamos pensar, e esse é o norte, muito embora seja difícil de se pensar hoje em chegar, mas de um cidadão ligando para a Defensoria Pública, onde não há uma sede da Defensoria Pública, levando a sua pretensão, juntando documentos e de uma forma a gente possa aferir a veracidade desse conteúdo e possa, aonde não há Defensoria Pública, apresentar para ele uma solução jurídica e uma petição jurídica. Isso, com a ajuda da tecnologia da informação, do robô, enfim, do computador, acho que já é possível. Como acontece nos bancos, como acontece em call centers, né, onde não há uma sede de determinado órgão público, por meio de um telefonema, de um Disque 100, de um Disque 135, enfim, a gente possa fazer esse acesso, ou até mesmo via web. Agora, uma última questão assim, que também é crucial dentro deste processo. O processo jurídico ainda é muito caro, você tem aquelas custas processuais em um processo normal. Como é que a Defensoria, de certa forma, defende o cidadão desses custos? Tá. A Lei 1060 estabelece uma isenção dessas custas às pessoas que o Poder Judiciário, enfim, qualifica como hipossuficientes e dá uma assistência judiciária gratuita, que é justamente essa isenção dessas taxas. E via de regra, né, a quase a totalidade dos assistidos da Defensoria Pública tem, por força até de uma qualificação anterior nossa, essa presunção dessa isenção. Então, eles não precisam pagar custas na justiça, né? Salvo uma eventual multa de má-fé ou alguma questão processual específica, né? Uma pontuação, antes de nós terminarmos, que eu acho que é muito importante da minha parte fazer, a Defensoria Pública está numa missão bastante rigorosa, no sentido de fazer uma adequação do nossa quadra orçamentária, digamos, à realidade do país. Um compromisso de responsabilidade fiscal. Em 2017, tivemos 6% aproximadamente acima do teto e num esforço, já em 2018, tivemos 1,6% acima do teto e agora, em 2019, nós chegaremos com um esforço no teto, com algumas mudanças de prédio, algumas reduções de contrato, mas sempre primando que a atividade fim não seja afetada. Esse compromisso é importante de ser firmado, porque acredito que vivemos um momento de preocupação máxima com a eficiência de serviços públicos. E na medida em que eu pretendo e que a gente traz a perspectiva até mesmo de aumentar o atendimento por meio da tecnologia da informação, a gente tem esse compromisso também de tornar a máquina mais eficiente, fazer mais atendimento, mais apoio à população com menos recursos públicos. Ótimo, muito obrigado pela sua participação aqui. Uma honra. Nós conversamos com o Defensor Público Federal, Gabriel Faria Oliveira. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV. Ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.